falar é de tokenização de ativos. E aí fica DeFi, acho que tem um negócio gigantesco. Porque tem que falar, porque aí sim a gente pode ter moeda privada. Eu, por exemplo, posso ter a minha moeda, se eu quiser. Exatamente. E aí vocês vão confiar em mim. Então fala das Mas características sobre da características moeda. da moeda, pra gente ver cada uma. Então, uma moeda, ela tem que ser um bom meio de troca, tem que ser uma unidade de conta, no sentido de que você tem que poder fazer conta com a moeda Quanto e custa até essa- contratos. Quanto custa essa água? R$2. Isso é Em Bitcoin, uma você não unidade de sabe conta. de cabeça quanto que Não é, vai muito saber. complicado. E até porque fica variando muito. Mas o real também tá variando em relação ao dólar, é que você pensa em reais. E essa questão de poder fazer contratos também é interessante. Porque imagina a loucura que seria hoje fazer um contrato em Bitcoin. Imagina que chego pro Eduardo, que tá aqui sentado, né, me auxilia em tudo, eu falo, Eduardo, você vai receber 1 Bitcoin por ano. Só que eu combinei isso com ele quando o Bitcoin valia 50, e de repente agora vale 250 mil. Não depende. dá. Você quer, né, Eduardo? Eu aceito. Ainda mais Eduardo, que E esse é adora meu o Bitcoin. ponto em relação ao El Salvador, tá? Quando El Salvador adotou o Bitcoin como moeda de curso legal, eu postei sobre isso. E as pessoas vieram criticar, mas como é que vai ser? Por causa da volatilidade. Eu vou comprar uma casa hoje por 2 Bitcoins, amanhã o Bitcoin caiu pela metade, eu tô valendo meia casa. Quando Parcelar a compra, como é que faz? O ponto é o seguinte, se todo mundo assume que aquela é a moeda corrente, e todo mundo usa aquilo como base, você não tem problema com a volatilidade, porque a volatilidade é em relação a alguma coisa. A volatilidade do Bitcoin é em relação É ao como o dólar. real hoje. Sendo É exemplo que moeda, além de meio de troca, e o Bitcoin não é o melhor meio de troca do mundo. Não é, de fato não é. Unidade de conta, e temos problemas para isso ainda. O último ponto é reserva de valor. E nesse ponto eu acho interessante ressaltar que o dólar, embora seja um meio de troca global, a unidade de conta global também, que o cara do Japão faz contrato com o cara da Austrália, o cara do Brasil, é em dólar. Então todo mundo faz conta em dólar. O dólar, o real, o euro não são boas reservas de valor, porque eles não mantêm valor com o passar do tempo. Apesar de o dólar ser reserva de valor, inclusive o Banco Central brasileiro mantém Faz reservas isso. em Vários dólar. países. A maior parte dos países, É a maior. Como se fosse um lastro. Junto com o Mas ouro não é. ainda. Que não é lastro, mas é reserva. né? Porque tem o fluxo cambial e a gente fala, Banco Central brasileiro tem 400 bi de tem reserva de Mas dólar. andou aumentando o ouro, hein? Aumentou, mas é quase nada que eles aumentaram. Só que o Mas ponto a é que eles Rússia têm que aumentou ter- o ouro, tá todo mundo Sim, também. né? O Banco Central tem que ter dólar, porque senão o estrangeiro não vem para cá. Ele vai trocar dólar para uma moeda emergente, que é ainda pior do que o dólar, em termos de reserva de valor, que pode desvalorizar muito, então ele quer poder entrar e depois poder sair. Mas o ponto é que mesmo o dólar sendo utilizado para você deixar essas reservas cambiais, ele tem uma taxa de inflação, e essa inflação esse ano já está na casa dos 5%. Aqui no Brasil, se a gente pegar o IPCA de 12 meses, está em 9%. Então as moedas fiduciárias são horríveis como reserva de valor. O índice de inflação, você economista pode falar melhor, cara, é a deturpação da prática, né? Porque é a média é uma média do consumidor amplo, baseado na média de consumo desse consumidor amplo, baseado numa média de uma Então, assim, é a média da média da média. Se a gente fosse na Fica escola... muito menos volátil do que o restante das coisas porque na individualmente. prática não é isso, né? Se você pegar IGPM, que é um outro índice de inflação, 39% em 12 meses, né? Os aluguéis são negociados pelo IGPM, não só pelo IPCA. Então você vai tomar um ajuste de aluguel, só 40% na cabeça em 12 meses, cara. Isso é bizarro. Você negocia, mas mesmo negociando, Não, você eu tô vendo o negocia. pessoal conseguindo 10, 15, Você negocia, 15, mas cara, não é 15%. fácil. Não, 15% em um ano é coisa Você gosta pra de fundo cacete. imobiliário, tem vários fundos com Gosto. contratos Tem, reajustados tem. pelo IGPM. Tem. né? Eu também penso nisso. Agora, só um ponto. O Bruno tá falando seguindo a sequência da reserva de valor, né? Volto a falar, eu acredito muito no comportamento humano, muito economia comportamental, comportamento. Reserva de valor tem a ver com comportamento. Então, se eu acredito que o Bitcoin é uma reserva Que é de baseado em valor, confiança, né? você acredita, o Bruno acredita. Então é. Então é. Só que, sabe o que acontece? Nós três acreditávamos. Isso aí era mais ou menos. Quando uns bilionários começam a acreditar, Mais gente acredita. aí passa a ser uma reserva de valor um pouquinho maior. Então as pessoas têm que entender que saiu de $5 mil para $50 mil, porque muita gente começou a acreditar que é uma reserva de valor. Porque do momento que você já não consegue usar no dia a dia, por que essas pessoas estão comprando, além também da especulação? Porque muita gente está acreditando no longo prazo como reserva de valor. Então o comportamento Porque pode se a gente mudar. for pensar também, até aí o ouro também não dá pra usar no dia a dia, não dá pra você fazer troca, não dá pra você... E mesmo assim, é uma reserva de valor. Se fosse e a pegar gente- o uso industrial do ouro, o preço dele teria que Muito ser muito pequeno, mais é. baixo. O O dólar Bitcoin é o pode- dólar porque o mundo todo demanda Todo dólares. mundo. Todo mundo quer dólar. Agora o real não. Ele tem valor pro brasileiro, pro pessoal da América Latina. Agora tenta vender real na Rússia para ver quanto vão pagar no seu real. Ninguém quer real lá. Então ele é uma moeda mais fraca porque menos gente demanda. E quanto mais gente demandar o Bitcoin, por exemplo, como uma reserva de valor, mais força ele terá. E tem pouco. Galera,
corram, tá? Porque tem muito pouco. É. Pois é, esse é o ponto. Corram, corre. E por E o isso Bruno que não essa... para de comprar, apesar de eu O ficar Bruno tá falando. acompanhando todo mundo. Na verdade, o último pump foi o Bruno que decidiu comprar, viu? Fiquei sabendo. E por isso que é uma reserva de valor, porque é escasso, né? Quem não também. tem um Bitcoin é louco, hein? Nossa, um Bitcoin hoje em dia o pessoal fala que é caro pra caramba. Mas eu lembro que em dezembro de 2019 eu cheguei a comprar por 20 mil ainda. E aí depois subiu pra 40, né? Aqueles que é pra 30. Quanto tá agora, amor? Agora tá 250 mil. Uhum. Só que já chegou a tá 350, né? E pode ser que a gente, daqui a pouco, viva novamente um novo topo histórico. Mas o outro ponto que o Harari falou, e eu achei genial, é a questão da ficção. Ele fala muito que o que nos trouxe até aqui como seres humanos é primeiro, nossa capacidade de colaborar. Porque se você pega e coloca 50 mil chimpanzés dentro de uma área fechada, vira uma guerra. Você coloca 50 mil pessoas numa área fechada, é a final da Champions League, e todo mundo assiste numa boa, e nada de ruim acontece na maior parte das vezes, né? Na Tem maior briga de parte das torcida também, mas é muito, muito reduzido. E o outro ponto é que nós temos a capacidade de acreditar em coisas que não existem. Como, por exemplo, uma nação, né? Um estado está dividido por linhas imaginárias, né? A gente acredita naquilo. Uma empresa. Tudo isso aqui é do grupo Primo Rico. O que é o grupo Primo Rico? Começou com pessoas, mas hoje é uma entidade, uma pessoa jurídica que é dona de bens. Isso aconteceu com deuses do passado também. E ele fala que tem gente que acredita em Deus, gente que não acredita. Tem gente que acredita em Estado, gente que não acredita. Mas ele diz que o dinheiro é a única ficção na qual todos acreditam. Você pode ser anarcocapitalista, socialista, Você vai no supermercado e tem que comprar pão. ateísta, exatamente, mas o dinheiro você acredita. Então, quanto mais gente acreditar no Bitcoin, vira uma profecia autorrealizável. Ele vai ser dinheiro se o pessoal acreditar que ele pode ser usado como dinheiro. E, eventualmente, gente, na boa, a gente pode estar erradíssimo, redondamente errado. O ponto é, vale a pena. E acho que pra mim essa é a maior, o prêmio de risco. Qual o risco